Boa noite, meus queridos nobres irmãos. Eu cumprimento com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero agradecer a Deus, por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero agradecer a Deus, pelo seu ministério. Quero agradecer a Deus pelo seu chamado. Quem nos fala aqui é o pastor Cunha, em nome de Jesus. E nessa noite o Senhor tem uma palavra para o teu coração, para o nosso coração, Você que é pastor, você que é pastora, missionária, você que é evangelista, Você que é espírita, católica, simpatizante do Evangelho de Cristo. Nessa noite, o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Aonde você estiver, você pode estar compartilhando, você pode estar divulgando, você pode estar, em nome de Jesus, se inscrevendo no meu canal YouTube. Você vai entrar lá, vai ver lá, José Cunha, escreve lá, faz aquele comentário, em nome do Senhor, e vai ser forte, Quem sabe, você pode estar divulgando o seu grupo, de repentemente, às vezes chega até no coração de uma pessoa, de um amigo, que precisa estar ouvindo a voz de Deus, Está ouvindo a palavra do Senhor. Lá tem várias mensagens, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero agradecer a Deus, você que nos acompanha em vários estados do Brasil. Muito obrigado, calorosamente. Você que acompanha no estado da Paraíba, um abraço aí do Sergipe, você aí lá do estado aí, Rio Grande do Sul. Um abraço aos nossos irmãos que acompanham, você do Rio de Janeiro, São Paulo, você acompanha aí do Pernambuco, Sergipe, Alagoa, você da Bahia, você do estado de Minas Gerais, várias cidades de Minas Gerais, Em nome de Jesus, é muito forte nessa noite o que Deus tem para o nosso coração. Quero te parabenizar, mas por quê? Porque aquela pessoa que se lança na obra, aquela pessoa que para ouvir a palavra de Deus, muito importante. Também quero agradecer a Deus, você que está no hospital acompanhando também, você que está na cadeia pública, você que está dirigindo o seu carro, você que está aí parado aí, trabalhando, de repente você, quem sabe, parou da caminhada, não sei, mas Jesus tem uma palavra forte, amém? Você que é simpatizante, você que é amante da palavra de Deus, vamos estar abrindo as escrituras sagradas no livro de Isaías, muito forte, muito forte. Você pode estar chamando pessoas, pode estar divulgando aí no seu grupo, aleluia, pode estar compartilhando em nome do Senhor, que quem sabe pode chegar essa palavra ao coração de uma pessoa que está precisando de ouvir a mensagem de Jesus. Isaías capítulo 53, em nome do Senhor, Isaías capítulo 53, versículo 1, está registrado assim nas escrituras sagradas. Você, quer agradecer a Deus fortemente pelo seu chamado, pelo seu ministério. Quero agradecer também o nosso irmão que acompanha lá em Vitória do Espírito Santo e no sul da Bahia, Vitória da Conquista. Uns parabéns. Aí na Serra tem o pastor Ronan, Deus abençoe o seu ministério aí. Igreja Pentecostal, Igreja Evangélica Boas Novas, é isso mesmo. Igreja Evangélica, Boas Novas. Deus abençoe fortemente aí também. Lá em Cariacica, o pastor João Júnior, Assembleia de Deus Pentecostal Boas Novas, em Cariacica, e na Serra, pastor Ronan. São muita gente aí, que me acompanha em nome do Senhor. Pois bem, a palavra de Deus está escrita em Isaías capítulo 53, versículo 1, está registrado assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha
aparecer, aleluia, e nem formosura, e os olhando-nos para ele, nenhuma beleza viamos, para que o desprezemos, aleluia. Queridos irmãos, irmã em Cristo, a palavra de Deus fala, o profeta Isaías, ele na sua ministração, né, ele ministrando a palavra de Deus, e muitas vezes, e como nós vemos e ouvimos e acompanhamos, as pessoas não estão dando mais crédito à palavra de Deus, devido à tecnologia muito avançada, e automaticamente nós vemos que as pessoas estão dando crédito para as coisas do mundo. As pessoas não estão focadas na salvação, as pessoas não estão se preocupando com a salvação, as pessoas não estão se preocupando nada. Porque, veja bem, e analisamos, né, e observamos, nem tudo que a gente achamos possa ser errado. Automaticamente você tem a sua Bíblia Sagrada, você pode estar acompanhando aí. E a palavra do Senhor fala que o Senhor deixou uma herança. A palavra do Senhor fala que o Senhor deixou uma riqueza para nós. E qual é essa riqueza? Qual é essa herança? Essa herança se chama salvação eterna. Então, queridos irmãos, muitas dessas pessoas, elas estão desacreditando dessa promessa. Muitas dessas pessoas não estão acreditando mais que vai ser salva, não estão acreditando mais se vai ser curada, não estão acreditando mais de tanto bombardeamento humano e medialmente. Então a gente tem que entender, queridos irmãos, quem prometeu foi Jesus. A Bíblia diz que naquela época o profeta Isaías, quando ele ministrava, ele falava o que o Senhor mandava ele falar. Quem deu crédito à minha pregação, digamos, a pregação do Senhor, né? É bom deixar claro. Então nós podemos entender e compreender, as pessoas não estão dando crédito mais, as pessoas não estão acreditando nos milagres, a pessoa não está acreditando mais na vinda de Cristo, as pessoas não estão acreditando mais de tanta turbulência, né, do dia a dia, as pessoas não estão dando tempo, espaço, tipo assim, não tendo espaço para agradecer, não está tendo um espaço para louvar o Senhor, não, tudo está sendo ocupado. E uma vez ocupado, automaticamente, o homem ele tem prejuízo em relação a isso aí. Então é melhor nós entender e compreender que o mundo não está sendo fácil, porque tudo está caminhando para a vinda de Cristo, porque Jesus está voltando. Então, baseado nesta palavra, segundo as Escrituras relatam automaticamente, será que nós estamos dando crédito à palavra, o Evangelho de Cristo? Será que nós estamos dando crédito à salvação? Será que nós estamos se preocupando, aleluia, com a salvação eterna que Jesus deixou? Porque a palavra de Deus fala em Apocalipse que todos serão chamados, todos serão convocados, mas poucos serão escolhidos. E de repentemente, de fato, é verdade, né? Muitas pessoas estão deixando Jesus de lado. Muitas pessoas não estão se interessando, está desinteressado, aleluia, a buscar, a louvar, entoar um louvor de gratidão como é e deve ser merecida ao Senhor, né? Então o salmista, no Salmo 122, verso 1, ele diz: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então entenda e compreenda bem. E a gente, queridos irmãos, está deixando tantas coisas tomar espaço do nosso lugar, que automaticamente nós não estamos buscando mais fervorosamente como deveria buscar, como deveria se lançar, né? E olha que automaticamente a palavra de Deus fala que o Senhor não cobra nada, não exige nada do homem. O contrário, o Senhor só pede: filho, me adora, filho, me busca.
E nós podemos ver, queridos irmãos, que as coisas estão tão difíceis automaticamente que o povo, eles estão desacreditados, né? Não está acreditando mais em cura, não está acreditando mais no impossível. Que agradecer a Deus, né? Meu irmão Júnior, lá do estado da Paraíba, da cidade de Guarabira, quero agradecer a Deus pela sua vida, sua casa, todos os seus projetos, sonhos, em nome de Jesus. Então nós automaticamente entendemos que o mundo é mau. Então quando nós acompanhamos, nós vemos, né, cada dia que passa está só piorando. O homem está dificultando todas essas coisas. E nós podemos ver, queridos irmãos, que Jesus, aleluia, ele está prestes a vir a qualquer momento, aleluia. Então nós podemos ver, queridos irmãos, que boa noite, meu irmão, um grande abraço, saudade, sim, meu queridão, um abraço fortemente na minha cunhada, na minha sobrinha, no meu sobrinho aí, em nome de Jesus e de toda a nossa família. Pois bem, eu quero agradecer a Deus, né, pela sua vida, porque dizer que é fácil não é, dizer que é difícil também não, mas é possível, porque a gente vemos, que irmão, quando o profeta Isaías profetizando, provavelmente aquele povo, né, não estava dando crédito mais à palavra de Deus. Aquele povo, ele estava fazendo segundo o seu coração, fazendo segundo os seus desígnios, fazendo segundo os seus desejos. Isso aí, o desígnio, o desejo do homem, é totalmente, automaticamente, diferente do desejo dos vizinhos de Deus, né? Que a vontade de Deus é que toda nação, todo homem que venha ter o pleno conhecimento e venha se salvar, né? Então o homem não está se preocupando mais com a salvação. Por isso que o salmista, no Salmo 125, ele diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, nós vemos, baseado automaticamente dentro do capítulo, nós lemos aqui, no profeta Isaías, capítulo 53, ele falando quem deu crédito, e nós vemos no Salmo 122, né, quando o Senhor pede, o Senhor simplesmente pede para ir à sua casa adorar, e também quando nós vemos no Salmo 125, quando nós alegramos, quando estamos adorando a Deus, quando nós estamos dando crédito ao Senhor Deus, e de repente as pessoas não estão buscando e não estão dando crédito. E interessante que o ser humano, ele só quer os benefícios de Deus. Ele quer que Deus abençoe ele, quer que Deus cure ele, quer que Deus salve ele, quer que Deus faça sempre muitas coisas. Mas para ele se lançar, para ele dar credibilidade à palavra de Deus, ele não está dando. Por isso que o profeta Isaías diz: quem deu crédito? Falar de boca para fora é muito fácil, como nós vemos muitas pessoas: não, eu amo a Deus, eu adoro a Deus, eu faço tudo por Deus. Será que verdadeiramente o homem, como está se expressando, se declarando, relatando que faz isso por Senhor? Então nós vemos, queridos irmãos, nós vemos o pouco caso que o homem está deixando a desejar o Senhor. Então, nós vemos nos dias de hoje que Jesus está voltando e muitas pessoas automaticamente estão desacreditadas, né? Então, as pessoas trabalham, não tem tempo para nada, e as pessoas automaticamente dizem: Senhor, tu não está me vendo, estou nessa dificuldade, estou nessa luta, estou nisso. Mas o Senhor pergunta: será que tu está dando crédito à minha palavra? Será que tu está dando crédito, aleluia, os meus louvores? Será que tu está abrindo o teu coração para que a minha palavra venha entrar e fazer morada? Será que tu está fazendo isso? Aparentemente a gente possa abrir os nossos lábios e dizer que está dando crédito, mas às vezes não. Porque quando a Bíblia diz que quem deu crédito é quando você renuncia. Quem deu crédito é quando você automaticamente busca a palavra do Senhor. Você renuncia a muitas coisas. Dizer que é fácil não é. Dizer que é difícil também não, mas é possível.
só depende de mim e de você. Então, queridos irmãos, entenda, Jesus está voltando e nós temos que buscar a presença do Senhor. Nós temos que entender que somos dependentes do Senhor. Nós temos que entender, queridos irmãos, eu e você, sem o Senhor, nós não somos nada, absolutamente nada. Aleluia. Nós, queridos irmãos, somos exclusivamente para andar, respirar. Nós somos, queridos irmãos, aleluia. Se o Senhor tirar o fôlego de vida, o homem dessa sepultura, se o Senhor, aleluia, tirar a sua inteligência, o seu intelecto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a gente somos dependentes. Quero agradecer a Deus, o pastor Rodrigo, Deus abençoe fortemente, né? Santo é o Senhor, grande amigo, né? Grande homem de Deus, forte, né? Então, nós entendemos quem deu crédito à palavra. Oxalá que vai chegar época, vai chegar dia, que as pessoas vão querer dar crédito à palavra de Deus, segundo as Escrituras, segundo a genealogia, segundo biblicamente falando, essas pessoas não vão encontrar mais, porque Jesus já vai vir buscar a sua noiva. Jesus já vai vir arrebatar a sua igreja. E oxalá que cada um de nós esteja esperando, esteja prontificando, esteja, aleluia, apto para abraçar o noivo, porque nós somos a noiva do Cordeiro, porque a palavra do Senhor fala, né? Oxalá, quando eu vim, será que vós estáis preparados? Porque Jesus está prestes a voltar a qualquer momento. Então o profeta Isaías, ele profetizando, ele ministrando, aleluia, por intermédio do Espírito Santo da verdade, aleluia, porque o povo não estava dando crédito nenhum. O povo estava, aleluia, fazendo seus desígnios, fazendo seus desejos, fazendo que vinha se beneficiar a ele mesmo. Mas o Criador que fez o céu e a terra, automaticamente ele estava deixando de lado. Isso quer dizer, é igual você ter um tesouro, e o seu tesouro você dá para os outros e deixar o ladrão roubar o tesouro que você tem, é difícil. Isso quer dizer, mas nessa noite o Senhor está te falando, eu tenho um tesouro, você tem um tesouro, e qual é o seu tesouro? Aleluia, é a salvação. E se nós não lutar com garra, se nós não acreditar, aleluia, e não atentar, né, para a salvação eterna que Jesus deixou e dar crédito à palavra do Evangelho de Cristo, porque o grande El Shaddai, o grande Elohim, aleluia, ele deixou esse grande legado. E para dizer para os irmãos, lembrando, mas pastor, isso é muito difícil. Entenda, nada nessa vida é fácil, tudo é difícil, mas é possível. Olha para você ver, analisando nós, para você nascer não foi fácil. A sua mãe, a nossa mãe, teve que nos carregar 9 meses, né? E 9 meses não é 9 dias, né? Então, muitos. Então, nós podemos analisar que ele tem, a Bíblia mostra, tipo assim, tem um exemplo daquela mulher, 12 anos com fluxo de sangue. Imagine, 12 anos, não são 12 dias. Aquela mulher precisava de um milagre, né? Aquela mulher, ela precisava de um milagre urgente. Você já parou para analisar quando você precisa de um milagre urgente? A vida, dependendo de uma enfermidade, dependendo do desespero, dependendo da situação que você, ou quem seja a pessoa que se encontra, meu Deus, eu preciso de uma resposta. Aleluia. Mas tem que dar crédito à palavra de Deus. Nós temos que atentar para o Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó. Então, se nós parar para analisar, queridos irmãos, nobre, eleito, né, do Senhor, que vai morar no céu, que você almeja, né, e morar no céu, morar na Nova Jerusalém, morar na Nova Canaã, automaticamente tem que dar credibilidade à palavra de Deus. Oxalá, se eu e você
não buscar dentro da Bíblia, não se atentar pela palavra de Deus, não adianta. Aleluia. Tem que ter um objetivo. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu desejo? Qual é, aleluia, a razão de você estar na casa do Senhor? Aleluia. Muitas pessoas, né? Alguém chega até para mim e diz: pastor, eu estou pensando em desistir da caminhada. Pastor, não estou acreditando na cura mais. Eu estou prestes a chutar o balde. Eu já não tô aquele fervor, aquele ficou mais. Não, entenda, a gente não podemos pensar assim. Isso tudo se chama o quê? Se chama experiência na caminhada, né? Então o Senhor, aleluia, está nos dando experiência para que nós venhamos entender, para que nós venhamos compreender que o nosso alvo se chama a salvação eterna. Nós temos que entender, queridos irmãos, o tesouro nos aguarda. Aleluia. E qual é o nosso tesouro? A salvação. Quem prometeu foi Jesus. Porque imagine, Jesus, ele passou por tudo que eu e você passou e vem passando. Aleluia. Agora imagine, queridos irmãos, se Jesus não tivesse passado. Imagine se Jesus se não tivesse sofrido nessa terra cheia de maldade, cheia de homem sanguíneo, cheia de pessoas má, porque o coração do homem é mau, né? O homem é covarde, o homem é ignorante. Então Jesus passou por tudo isso. O profeta Isaías, quando ele estava ministrando e profetizando e pregoando o evangelho de Cristo, ele dizia, né, quem deu e quem vai dar crédito à palavra do Senhor. Então, ele, quando ele falava, o Senhor Jesus automaticamente, segundo os escritos, segundo os estudiosos, né, o povo de Israel, ele esperava o Filho de Deus, o Messias, numa carruagem, num patamar de glória, mas não. Jesus é muito simples. A palavra de Deus é muito simples. A palavra de Deus, queridos irmãos, ela tem que ser entendida e compreendida na simplicidade, porque Jesus é simples. O Criador do universo, aleluia, quando ele, o nosso Senhor Jesus, veio para essa terra para dar sua vida, para deixar o grande legado, para deixar o grande exemplo para mim e para você e para nós, automaticamente, ele mostrou isso, que a sua palavra é simples, aleluia. Então o homem que fica modernizando, e quando nós vemos aqui, né, aleluia, era desprezado o mais digno entre os homens, e aleluia, e dores experimentou, aleluia, louvado seja, e nos trabalhamos com um de quem o homem escondia o rosto, e desprezado, aleluia, e não fizemos dele caso algum. Olha para você ver, indigno, desprezado. Então o que tem de gente desprezando Jesus não é brincadeira. E olha para você, o que tem de gente achando que Jesus não é digno de ser louvado. Isso me entristece demais. É porque verdadeiramente não teve uma conversão, não se converteu oficialmente, por isso que Jesus não veio. As Escrituras relatam automaticamente que o Senhor ele se expressa: seria melhor e viável que todo homem venha a ter o conhecimento e nenhum deles se perca, porque o desejo do Senhor é que todo homem e toda nação venha a ter o pleno conhecimento e todos venham a ser salvos em Cristo Jesus. Mas nem todos querem a salvação. Então muitos desprezam, aleluia, despreza o Senhor. E é muito triste o homem desprezar o Senhor. Nós podemos ver, queridos irmãos, num pleno sexta-feira, num pleno sábado, muitos estão o quê? Nas baladas, muitos estão cada um na sua diversão, né? Então isso quer dizer, o Senhor, como ele está nesse momento, nesta hora, nesse segundo,
por ele ser onisciente, onipresente, onipotente, ele está presenciando tudo. O homem se divertindo, o homem fazendo coisa que desagrada os seus olhos, então desprezando o que deveria não desprezar, a palavra de Deus, buscar a presença do Senhor, né? Quem deu crédito, não dando crédito à palavra do Senhor. E como nós vemos aqui, ele, né, com a sua formosura, o mais digno, meu Deus. Então nós podemos ver aqui, que baseado na palavra de Deus, ver que verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores. Aleluia, levou sobre si os nossos, reputamos como frito, ferido, né, de Deus e oprimido. Então nós podemos ver aqui, queridos irmãos, aleluia, ele pegou todo o seu pecado, ele pegou toda a sua enfermidade, pegou toda a oprimição. A pior coisa quando a pessoa está oprimido, desprezado, desacreditado, desanimado, desnorteado. Meu Deus, ele fica assim sem ação. Mas aqui nós podemos ver que o seu Jesus, o meu Jesus, aleluia, ele pegou toda a sua dor, aleluia. Ele comprou você de porteira fechado. O que eu entendo neste momento agora, através do Espírito Santo, falando comigo, que você é exclusividade do Senhor. Você é propriedade dele. Aleluia. Então você pertence ao Senhor. Ninguém não pode tomar posse de uma propriedade sem que não venha conversar com o dono da propriedade. Então você é privilegiada. Você é privilegiado do Senhor. Então, queridos irmãos, você entenda, aleluia, Jesus quer que nós entendemos e compreendemos que você é propriedade exclusiva de Deus, ninguém pode tocar em você. Por quê? Porque Deus, ele deu o seu Filho amado, o único Filho, primogênito, que veio a essa terra, morreu na cruz do Calvário, foi chicoteado, foi humilhado, foi desprezado. E muitas vezes nós não estamos dando crédito à palavra dele. E muitas vezes nós não estamos nem dando importância para ele. E muitas vezes a gente desprezando ele. E a pior coisa é quando você é desprezada, você é desprezado. A pior coisa é quando as pessoas não tá te dando importância. A pior coisa é quando você está sendo desvalorizada, desvalorizado pelo homem. Mas nessa noite, o Senhor, ele te valoriza. Nessa noite, o Senhor te conhece o teu coração. Nessa noite, o Senhor conhece, aleluia, por dentro e por fora. Nessa noite, o Senhor vai estar renovando a tua saúde. Mas só essa noite? Não, todos os dias, constantemente. Estamos só expressando por dizer que é essa noite, mas o Senhor é toda noite, todo dia, todo momento. Ele está, aleluia, te dando graça. Ele está visitando os seus. Um belo dia alguém pergunta para mim, diz, pastor, mas o Senhor sempre fala, isso é muito forte, o Senhor sempre fala pessoas que estão na cadeia pública, porque às vezes a pessoa está acorrentada, algemada. Ei, somos seres humanos, ali tem almas, ali tem vidas, ali tem pessoas importantes para Deus, ali tem pessoas que o Senhor, aleluia, pagou o preço por ela, por ele. Ali, aleluia, o Senhor, ele tem sentimento pelas pessoas. Aquelas pessoas que estão ali são propriedade de Deus. E muitas vezes o homem, ele pega um erro, por ele ter errado, por ela ter falhado, por ela não ter vigiado, por ele não ter vigiado, automaticamente o homem julga, o homem acusa, o homem crucifica. Ei, será que é possível? Aquelas pessoas não têm oportunidade? Porque isso está nas Escrituras Sagradas.
Eu creio que, não sei se você lembra, nós nos lembramos, que quando Jesus ele estava na cruz do Calvário, automaticamente, quem estava ali com Jesus? Automaticamente tinha dois malfeitores, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Claro, evidentemente, pelos seus atos, pelos seus erros, aleluia, né, estava pagando seu erro ali. Mas tinha uma pessoa inocente que era Jesus. E mesmo assim, Jesus como inocente, e mesmo assim os dois, né, que estavam ali errado, né, automaticamente, às vezes a gente está olhando pelo nosso erro, olhando pelas nossas falhas, e as pessoas não dão nada por você, mas chega alguém te dá, chega alguém te valoriza, chega alguém te dá credibilidade, chega alguém que levanta o seu autoestima, e alguém chega e diz: Senhor, quando tu estiver na tua glória, no teu paraíso, no teu reino, lembra-te de mim. Jesus não falou daqui a 70 dias, 70 anos, 2 dias, 1 dia, não, daqui a 5 horas, não. É hoje. É já tu estarás comigo no paraíso, na minha glória. Estarás à minha mesa. É isso que Jesus faz. Porque Jesus é amor. Jesus é de paz. Jesus é de justiça. Jesus não é como o homem. Aleluia. Jesus, queridos irmãos, ele te entende, ele te compreende. Aleluia. Então, quando o profeta Isaías falava isso, ele expressava isso, é porque muita gente já não estava dando credibilidade ao Senhor mais. O homem deixou descer o teu coração, a tua mente, né? A sua soberba, a sua arrogância. O homem deixou achando que é ele que podia. Mas existe um Deus no céu e na terra que ele presencia tudo. Ele não dorme. Ele conhece por dentro e por fora. Por isso que as escrituras relatam automaticamente que o Senhor ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é ciente, ele é potente e ele é poderoso. E ele é presente em tudo. Aonde você estiver, o Senhor está presente na sua vida. Entenda. Em nome de Jesus, você não está só. Entenda, você foi chamada, você foi chamado por Deus, não pelo homem. O homem não pode quem sabe o homem nem te reconhece. Aliás, às vezes a sociedade nem te reconhece. Às vezes a sua família nem te reconhece. Oxalá que eles não reconheçam mesmo, porque no dia do tribunal geral, que como a palavra só fala, ele vai te conhecer, e ele te conhece por dentro e por fora, ele vai te valorizar, e ele vai te honrar, e vai continuar te honrando. Toma posse nesse final de semana, em nome de Jesus, aleluia. Ele está visitando os seus, ele está visitando a sua casa, o seu lar. Eu não te conheço, eu não sei onde você mora, não sei teu endereço, mas o importante é que o Senhor te conhece. O importante é que o Senhor sabe da tua sinceridade. Aleluia. Então creia, acredite, prossiga. Aleluia. Conhecerei e prosseguir, conhecer o Senhor. Aleluia. Então entenda, queridos irmãos, que Jesus é maravilhoso, que Jesus te ama, que Jesus ele te sonda. Aleluia. Então guarda essa palavra na tábua do teu coração, porque a vinda de Jesus está presta a qualquer momento. Os acontecimentos nós estamos presenciando, estamos acompanhando. Aleluia. Mas tudo está escrito, tudo está registrado no livro dos livros, que é as Escrituras Sagradas. Então eu quero deixar para você uma boa noite de salvação. Que a graça e a paz do Senhor refrigere a sua alma, todo o seu lar. Que o Senhor possa renovar o seu ministério, a sua congregação, a sua igreja, que o seu Deus vai em responsabilidade para tomar conta aí das ovelhas. Aleluia. Então o Senhor, ele não vê quantidade, ele vê a qualidade. É através da quantidade que se faz a qualidade.
Por isso que a palavra do Senhor fala que existe o joio e o trigo. Oxalá que nós, felizmente, lamentavelmente, nós estamos em número em nossas voltas. Jesus passou por isso também, em números pessoas às suas voltas, mas nunca imaginou que um dia ele ia ser traído. Aleluia. E quem sabe você foi traída, você foi traído. Aleluia. Quem sabe você foi oprimida, oprimido. Quem sabe você foi decepcionado ou decepcionado. Não. Mas o importante, possa tudo acontecer aqui, mas o importante é a salvação eterna. Foca nisso. Tenha um objetivo nisso. Acredite nisso. Creia nisso. Lute por isso, que é a sua salvação. Porque Jesus disse, aquele que permanecer e aquele que vencer até o fim terá recompensa, a coroa e o galardão da salvação. E Jesus vai dizer, bem-vindo do meu Pai, entra nas portas da mansão celestiais. Oxalá. Então, queridos irmãos, essa é a palavra que o nosso mestre, o nosso grande pastor está aqui comigo e com você, se chama Jesus. Ele é o doutor dos doutores, ele é o médico dos médicos por excelência. Por isso que a palavra de Deus diz, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Frisa nisso. Uma boa noite e um excelente final de semana. Que a graça do Senhor que venha te repousar, te renovar e você seja renovada e renovado em nome de Jesus. Muito obrigado por você estar acompanhando e que o Senhor esteja contigo sempre para a glória do Senhor. Amém.